Pai do Senhor Jesus Cristo, boa tarde a você, que a paz de Cristo encha teu coração e que você seja iluminado por Ele. Quero ler uma passagem bíblica que se encontra no livro, ou melhor, na carta de Paulo a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 1 ao 4. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, petições, súplicas são petições, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. E nós lemos do versículos 1 ao 6. O que eu quero dizer para você com esta leitura? Que Deus quer que você o conheça. Deus deseja que você conheça Ele. E para que isso pudesse ser feito, Ele nos trouxe duas maravilhosas revelações irrefutáveis. Ainda que alguns tentem contradizer essas duas revelações, elas são irrefutáveis. Não tem como um homem, mesmo tentando distorcer os fatos, comprovar tudo aquilo que ele possa dizer contra essas duas revelações, que nós chamamos de revelações especiais. Primeira revelação, esta palavra, a Bíblia Sagrada, revelação especial de Deus, específica de Deus, para dar ao homem o conhecimento correto, certo, verdadeiro, acerca do único e verdadeiro Deus, de suas obras, de seus feitos, da sua misericórdia, do seu amor e do seu propósito em relação à humanidade, ao homem. E a segunda revelação especial que Deus nos deu foi a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, que se tornou homem e veio a este mundo em forma humana para morrer em nosso lugar, assumir todos os nossos pecados como se ele fosse o transgressor diante de Deus e o culpado, e nele Deus, ao levá-lo à cruz, julgou todos os pecados. Isso é uma bênção muito grande, é um plano que está revelado a todos, é uma bênção que está dada a todos, mas infelizmente nem todos a recebem, porque ela é uma dádiva, ela é um presente. Jesus efetuou a obra na cruz do Calvário, ele morreu por causa dos nossos pecados, mas não dá isso de forma que as pessoas não tenham nada que fazer para recebê-lo porque ele fez e simplesmente está dado. Não. As pessoas precisam crer, reconhecer sua situação de desviados de Deus, separados de Deus, alienados de Deus, que estavam longe de Deus e que ele, por sua graça e misericórdia, enviou seu Filho para que pudesse morrer por nós, e nós, reconhecendo essa situação, nos arrependermos, nos convertermos, ou seja, nos entregarmos totalmente a Deus e passarmos a viver debaixo da sua vontade, do seu querer, pela nova experiência que ele nos dá, que nós chamamos de nova vida, regeneração, que ele nos dá quando nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor absoluto de nossas vidas,
para a glória de Deus, o Pai. Então, eu quero lhe dizer que Deus deu essas duas revelações. E hoje, que nós estamos comemorando este mês, ou desde sexta-feira, a chamada Páscoa, que é um evento judeu, mas que para o cristão a Páscoa é um significado completo em Jesus Cristo, porque ele simboliza, ou melhor, aquele cordeiro que foi morto lá no Egito, quando Israel foi liberto, quando Israel iria sair da terra, da escravidão da terra do Egito, da escravidão que eles viveram por 430 anos, Deus mandou eles matar um cordeiro. Aquele cordeiro que lhes deu passagem para uma nova vida, para uma nova caminhada rumo a uma terra que Deus havia prometido, ele simboliza a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio para apagar o pecado do homem. Então, nesse tempo, nós estamos aqui lhe dizendo que a única maneira do homem ser salvo é reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. E Deus, para que você pudesse ter todas as condições, não por você mesmo, mas pela misericórdia dele, de Deus, ele nos deu esses dois meios de revelação para que nós pudéssemos chegar a ele. Nós temos também um meio de revelação divina, que é um meio natural, que é pelas coisas criadas. Os próprios céus declaram a glória de Deus, Salmo 19 diz isso, Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante vai dizer sobre isso também, mas esta revelação natural, apesar dela mostrar que existe um ser soberano, que governa, que domina, que sustenta, que fez tudo pela sua sabedoria, ela é limitada porque ela não pode dizer quem ele é, onde ele está e o que ele quer. Mas esta palavra e a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo expressa tudo o que nós necessitamos, não precisamos, na verdade, saber tudo de Deus, mas revela tudo o que nós necessitamos saber acerca de Deus, da sua obra, da sua revelação, do seu amor, para que nós possamos ter a bendita salvação e a vida eterna. As pessoas muitas vezes dizem: todos os caminhos levam a Deus, todas as formas levam a certo conhecimento de Deus. Mas eu quero dizer para você que isso aí é um dos grandes erros que a nossa natureza humana capta, coloca no coração e na alma, pensando que com isso pode-se chegar a ter uma vida eterna esperançosa ou no futuro uma vida superior, como queiram cada crença religiosa. Quero lhe dizer que não existe, e não é eu que digo isso, é esta palavra. E não é testemunho meu, porque eu não invento isso, isso é testemunho dos homens que escreveram esta palavra, homens de Deus, homens que morreram perseguidos, injuriados e maltratados pela sua fé, pela sua pregação acerca da vontade de Deus, e que por ordem de Deus, por ordem expressa de Deus, escreveram este livro para que nós pudéssemos ter um correto conhecimento de Deus e conhecer a Deus. Porque ficaria complicado para nós, como fica e como nós temos visto, acreditar ou entender que todos os caminhos levam a Deus, ou que todas as religiões podem levar a Deus, ou que todos os ditos livros intitulados divinos ou sagrados de alguma religião possa ter o conhecimento correto de Deus, quando muitas vezes certas crenças, certas coisas contradizem o que está escrito nestes 66 livros. Eu quero lhe dizer para você que esta palavra, ela foi escrita em torno de 1600 anos, de Moisés até o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, com o último livro chamado Apocalipse. Foram cerca de 40 autores que Deus levantou e usou para escrever este livro. E quando você lê esta palavra, você vê que, e tem que reconhecer isso, tem que entender isso, que há uma mente superior, uma mente infinita, uma mente soberana guiando
Porque esses 40 autores que viveram em épocas diferentes, em momentos diferentes, em circunstâncias diferentes, dentro de culturas diferentes, não se contradizeram em relação àquilo que disseram acerca de Deus e da sua vontade para a humanidade, ou para o seu povo em especial, que era Israel no Antigo Testamento, e hoje a Igreja do Senhor, que é formada de israelitas salvos pela fé em Cristo Jesus e de todas as pessoas espalhadas pelo mundo que entregaram a sua vida a Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Então não estou aqui trabalhando com argumentações humanas e muito menos estou aqui me colocando como o Senhor da verdade. Está aqui, é ela, esta palavra, que é a coluna e a firmeza da verdade que sustenta a igreja, que sustenta a vida de qualquer pessoa. É esta palavra. E é por ela que nós podemos conhecer corretamente a Deus, conhecer corretamente o plano de Deus, conhecer corretamente a nossa natureza pecaminosa e a nossa necessidade e carência urgente de nos convertermos e entregarmos nossa vida para esse Deus amoroso e justo, para que não sejamos condenados eternamente em nossos pecados. Então, a Bíblia nos mostra claramente que esse é um desejo de Deus, expressado pela vida daqueles que serviram a Deus aqui na terra. Salomão, ele mesmo, quando depois de construir o templo, que vai dedicar o templo a Deus em oração no capítulo 8 do primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 43, ele fala para Deus para atender também os gentios que viessem, as pessoas das demais nações que viessem até Jerusalém, para ali adorar, falar com Deus, orar a Deus, que Deus os ouvisse, para que toda a terra conhecesse que existe um único e verdadeiro Deus, para que toda a terra pudesse saber que somente Ele era o único e verdadeiro Deus. Então nós não estamos falando de uma coisa que nós criamos, nós estamos falando de uma coisa que Deus mesmo revelou para nós e nos enche o coração deste prazer e desta alegria. Então Salomão diz para que te temam como teu povo Israel e que eles venham aqui te adorar e saber que essa casa foi edificada ao teu nome. Então Salomão deseja que todos os povos da terra conheçam o nome do Senhor. Todos os povos da terra conheçam o único e verdadeiro Deus. Ou seja, se todos os caminhos levassem a Deus, se todas as crenças levassem a Deus, para que Salomão oraria pedindo a Deus que o nome dele fosse conhecido em todas as nações? Então Deus tem um caminho, Deus não tem vários, Deus tem um caminho que conduz até a Ele. E João 14,6 diz que esse caminho se chama Jesus Cristo. Davi, da mesma forma, por várias vezes, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 16, você vai ver em vários versículos, como no versículo 8, Davi dizendo: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Entre os povos, os seus feitos. Davi deseja que Deus seja conhecido entre os povos e também as suas obras, suas realizações, os seus feitos, que os povos conheçam. No versículos 23 ao 25 ainda ele diz assim: cantai ao Senhor todas as terras, todas as nações, todos os povos, proclamai a sua salvação dia após dia. Só Ele salva. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. O mundo se tornou politeísta, ou seja, adoradores de muitos deuses e ídolos, depois que o homem caiu lá do jardim do Éden. Até então, claramente, exclusivamente como Deus fez o homem para viver eternamente em estado de perfeição moral e espiritual absoluta, o homem decidiu pecar contra Deus. E a partir desse momento, o pecado entrou e com isso entrou também no coração do homem o desejo de adorar outras coisas que não fosse o próprio Deus, porque o homem perdeu o desejo de estar na presença do Deus verdadeiro, e por ser um ser religioso, ele vai buscar então, de alguma maneira e de alguma forma, satisfazer a sua necessidade religiosa, adorando outras coisas que não é o Deus único e verdadeiro
revelado nesta santa e bendita palavra e na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Deus encarnado, que veio a este mundo para podermos conhecer a Deus e receber a salvação pela fé em Cristo Jesus, ou seja, pela obra dele. Eu não estou dizendo que o pleno conhecimento da Bíblia, sem uma conversão e reconhecimento de que Jesus é quem nos salva, pode nos salvar. Não, a sabedoria não nos salva. O que nos salva é nós conhecermos a Deus e entendermos que nós precisamos nos voltar para Ele, nos arrepender e receber a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. É Ele que nos salva. Aleluia. Então nós temos aí Davi, mais uma vez, desejando que as nações conheçam a Deus, conheçam as obras de Deus, conheçam as maravilhas de Deus. Ele ainda continua no versículo 28 dizendo: tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei ofertas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações: reina o Senhor. Então Deus é único. Deus quer ser conhecido de você. Deus está aqui falando através da palavra dele que ele quer que você conheça ele, para que você entenda a sua situação, para que você compreenda que você está perdido espiritualmente e moralmente, e que você precisa receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Davi mostra bem claramente que os homens têm que tributar a Deus glória, poder e força. Os homens têm que adorar a Deus e não a outras coisas. E a única maneira de fazer isso é entender que você precisa de Jesus na sua vida, que você precisa entregar sua vida para Ele. Então nós temos aí testemunhos claros de homens que mostram esse desejo divino e eles mesmos denotam esse desejo de que Deus seja conhecido de todos os povos. Isaías também vai dizer sobre isso em várias passagens, no capítulo 19, versículo 21, no capítulo 55, do versículo 4 ao 7, falando desta bendita graça de Deus que seria revelada a todos os povos, que seria traga a todas as pessoas, e que isso se tornaria algo maravilhoso para que as pessoas pudessem conhecer a Deus de fato e de verdade. No capítulo 19, versículo 21, ele diz: o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Tá certo? Então o Egito, aqui é uma nação gentílica que não tinha o mesmo pacto que Deus tinha com Israel, mas Deus está falando de uma nação fora dos termos e das terras de Israel, que simboliza os gentios de todo o mundo, todos os povos que não são israelitas. Deus está dizendo que eles o conhecerão, que eles o adorarão, que eles oferecerão sacrifícios que são o quê? Adoração verdadeira e sincera a Deus. Então Deus quer que você conheça a Ele, e o testemunho das Escrituras é bem claro. Oséias capítulo 6, versículo 3, Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. No capítulo 4, versículo 6, ele diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Em Abacuque 2 e 14, o profeta também vai dizer que todas as terras conhecerão o Senhor. Todos os povos conhecerão o Senhor. E nesse dia que a terra se encher do conhecimento do Senhor, da glória do Senhor, como as águas cobrem a terra, assim o conhecimento do Senhor também será expandido sobre toda a largura da terra. Todas as nações conhecerão o Senhor e não precisarão mais ouvir da boca nossa a pregação. Por quê? Porque aqui está se tratando de um evento que acontecerá brevemente no mundo, que é o reinado milenar de Cristo Jesus sobre esta terra, onde ele reinará de Jerusalém, a capital de Israel, lá da terra de Israel. Ele reinará sobre todo o mundo, então todas as terras o conhecerão, e aí não vai restar mais nenhum tipo de cultos que não seja dado única e exclusivamente a Deus, por meio de Cristo Jesus, que estará reinando aqui na terra.
Então todas as terras, todos os povos conhecerão o Senhor, tá certo? Paulo também ele vai dizer no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, quando ele entra na cidade de Atena, uma cidade dominada, tomada por idolatria, que cultuava várias entidades, várias imagens, como supostos deuses. Eles adoravam, tinham Deus para tudo em relação à sua vida. E Paulo entra, vê vários altares edificados, vê um altar que não tem nenhum tipo de imagem, está vazio, está escrito ao Deus desconhecido. E baseado nisto, Paulo vai pregar para os atenienses e vai mostrar para eles que Deus não é feito de ouro, não é feito de prata, não é feito de bronze, não é feito pelas mãos, pela imaginação do homem. Deus não pode ser forjado dentro de uma olaria. Deus não pode ser exemplificado através de uma imagem. Ele está dizendo claramente aqui que Deus, o Senhor dos céus e da terra, que nos criou, ele não precisa de nada, ele não necessita de nada. É ele que dá vida a todos. E agora ele convoca que por meio de Jesus Cristo, todos os homens se arrependam, todos os homens abandonem todas essas coisas erradas e se convertam ao Senhor, porque o Senhor perdoará todos os seus pecados e dará a essas pessoas a nova vida e a esperança e certeza de uma vida eterna gloriosa, onde não reinará mais a dor, não terá mais angústia, não terá mais sofrimento, como diz Apocalipse 21:4, todas essas coisas serão passado, nós viveremos eternamente em perfeição moral e em perfeição espiritual, num céu de majestade e glória, onde nós poderemos maravilhosamente desfrutar de todas as maravilhas que Deus tem preparado nos céus para todos os que reconhecem ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Então isso é um desejo que está expresso no Antigo Testamento, vemos uma passagem no Novo Testamento, ou nos antigos servos de Deus, mas é um desejo do próprio Deus. Deus, quando o homem cai, Gênesis 3:15, ele diz, da semente da mulher suscitarei um que esmagará a tua cabeça, falando para a serpente, que era o próprio diabo, ou seja, Deus falando que daria vitória para a humanidade, mas através da semente da mulher, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Em Hebreus capítulo 2, versículo 14, nós temos ali claramente dizendo que Jesus venceu aquele que tinha o império da morte, e para livrar nós, que com medo da morte, pudéssemos assim ter vida eterna. Então essa certeza que nós carregamos dentro de nós, ela não vem simplesmente por uma arrogância espiritual ou por uma arrogância intelectual, não, ela vem por uma certeza dada pelo Espírito Santo, porque de fato Jesus morreu naquela cruz, de fato Jesus saiu do túmulo ao terceiro dia, o seu túmulo está lá, como evidência até hoje, vazio, e ele depois foi assunto ao céu, foi elevado à sua majestade gloriosa 40 dias depois de ressurreto, e está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo pela sua igreja, intercedendo pelas pessoas para que elas se convertam, para que elas abandonem o pecado, abandonem a sua vida longe da presença do Senhor e recebam a plenitude da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então nós temos aí um desejo do próprio Deus, e o texto áureo da Bíblia, o texto de ouro das Escrituras Sagradas é João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é para que todo aquele que nele crê, Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira inexplicável, mas é alta, é profunda, é extensa, é larga e é simplesmente verdadeira, real e manifestada no envio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para nos dar esta grande e maravilhosa salvação. Então quero lhe dizer que você precisa crer, e crer não é acreditar que ele morreu na cruz, não é simplesmente acreditar que ele ressuscitou, não é simplesmente acreditar na Bíblia. Crer fala de atitude, fala de mudança de vida, fala de entregar-se para Deus e confiar nele, sabendo que ele guia a nossa vida aqui e que quando nós morrermos, seremos guardados no paraíso até o momento exato em que Deus estabeleceu para nos dar um corpo imortal,
e nos dá verdadeiramente a entrada no seu reino celeste, onde nós poderemos ver a Deus face a face, ver a Jesus Cristo, ver todos aqueles que serviram a Deus e as miríades de anjos que estão lá adorando e servindo a Deus, e ali não terá mais nenhum impedimento para nós estarmos com Deus para todo sempre. Então, é um desejo de Deus. Deus deseja salvar o homem. Em Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda perversos, pecadores, ímpios. Deus não morreu pelos bonzinhos, porque não tem. Todos nós temos dentro de nós aqui a natureza corrupta, que nos leva a invejar, que nos leva a odiar, que nos leva a murmurar, que nos leva a falar coisas absurdas e a pensar coisas terríveis. Todo homem tem essa natureza, toda pessoa tem essa natureza, e é por causa dessa natureza corrupta que nos separou de Deus, que nos levou para longe de Deus, que muitas pessoas se suicidam, que muitas pessoas tentam buscar algum prazer na riqueza, muitas vezes na abundância do pecado, da prostituição, da mentira, do engano, da corrupção, do poder do dinheiro, da fama, buscam várias formas de preencher um vazio que foi deixado pela ausência do próprio Deus. No dia em que o homem entrega sua vida para Deus, todas essas coisas se tornam vãs, inúteis, e elas não têm mais valor. Elas não têm mais aquele valor que nós dávamos a ela, porque agora nós entendemos que aquele vazio que estava em nossa alma, que aquele vazio que ninguém conseguia encher, ele só pode ser preenchido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque nós somos feitos para Ele e para a glória dEle. E como seres racionais, como seres que têm o poder de decidir entre o certo e o errado, entre o querer e o não querer, Deus, através da sua palavra e do Espírito Santo, nos leva a reconhecer a nossa situação, porque não poderíamos fazer isso por nós mesmos, não temos condições de fazer isso, mas Ele vem até nós, nos faz ver a nossa situação, nos faz ver a nossa rebelião em rejeitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E nos levando a este convencimento, o homem tem a oportunidade de dizer sim para Deus ou de dizer não para Deus e continuar no pecado, e infelizmente, morrendo nessa condição, ele se perderá eternamente. Entenda uma coisa: por mais que nós morramos fisicamente, porque morrer fisicamente é a separação da alma e do espírito desta estrutura corporal. Esse corpo vai para o pó e lá ele se desfaz. Mas na ressurreição dos justos, esse corpo mortal voltará à vida, mas em corpo glorificado, em corpo imortal. E uma alma agora que não traz mais a natureza do pecado será totalmente purificada, porque Jesus fez isso por nós na cruz do Calvário, e poderá adentrar a glória de Deus e viver eternamente com Ele. Consequentemente, os que morreram sem Jesus, os seus corpos também ressuscitarão, as suas almas sairão do lugar chamado inferno, e no juízo final elas serão julgadas, e ali elas saberão que o principal pecado que as condena foi o pecado de rejeitar essa graça salvadora, esse presente de Deus, essa bênção de Deus dada por Cristo Jesus, a salvação. Os demais pecados que os homens cometem é consequência de estar desviado de Deus, porque quem se chega a Deus, ele rompe com o pecado. Apesar de ainda ter a natureza pecaminosa, ele diz não e vai convivendo aqui para a glória de Deus, sob o poder do Espírito e o poder desta palavra, para rejeitar toda a obra do pecado e viver para a glória de Deus. Deus deseja que você o conheça, para que você seja salvo pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, entregando-se plenamente para Ele, totalmente para Ele, para que você viva agora segundo a sua vontade, o seu Espírito e o seu poder. Então é por isso que os apóstolos até deram a sua vida, morreram. Para que alguém vai morrer por uma coisa que não é real? Os apóstolos morreram. Pedro foi crucificado, Paulo foi decapitado, tá certo? Então eles morreram. Tiago foi morto à espada. Então eles morreram porque eles sabiam que estavam fazendo algo precioso em favor de outras pessoas.
não porque eles tinham o poder ou porque eles eram salvadores, não. Eles estavam morrendo pelo seu Salvador, Jesus Cristo, e morrendo pela causa do seu Salvador, que é Jesus Cristo, para que as outras pessoas pudessem também tomar a sua decisão e receber a Jesus como Senhor e Salvador, e poder ter a vida eterna, conforme nós podemos ver na sua palavra e conforme nós podemos ver em todas as suas promessas bíblicas. Então, Deus quer que você o conheça, Deus deseja que você o conheça. Deus, então, por isso nos manda, como está na sua palavra, nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, quando está finalizando, a ordem para ir evangelizar, pregar, ensinar, falar para as pessoas acerca desta graça, para que elas se convertam também, para que elas recebam essa alegria, esse prazer e essa salvação também. Tá certo? Então, meu irmão, meu amigo, Deus quer que você o conheça, para em Cristo Jesus você receber a salvação e a vida eterna. João 14,6, Jesus disse: eu sou o, veja, artigo definido, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então não existe vários caminhos, só existe um, e é Jesus Cristo. Todas as religiões levam a Jesus? Não, porque nem todas as religiões, ou a maioria delas, que estão fora do âmbito desta palavra, não acreditam que Jesus é Deus, não acreditam que Jesus, como Deus, é filho de Deus, não acreditam que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, mas simplesmente o colocam como um grande ensinador, um grande influenciador, um grande mestre ou um profeta. Mas ele é mais do que isso. Ele é o Senhor de nossas vidas, ele é o Criador de nossas vidas, ele é o sustentador de nossas vidas. Foi por meio dele que o Pai trouxe à existência tudo que nós vemos fisicamente nesta terra e no universo, tudo foi por meio dele. E ele, sendo o nosso Criador, ele desceu da sua glória, tomou a forma humana, exceto que não tinha natureza pecaminosa, porque Deus não faz homens pecadores. O pecado é consequência da desobediência humana. E ele, como homem perfeito, foi até aquela cruz do Calvário, cumprindo toda a lei de Deus. A lei de Deus, com seus 613 preceitos que tem no Antigo Testamento, ele cumpriu plenamente por nós, por causa de nós, porque nós transgredimos a lei de Deus. E ele morre na cruz para pagar os nossos pecados, como se ele fosse o culpado e o pecador, sendo ele o justo. E por causa dele, nós temos agora a oportunidade de adentrarmos o reino de Deus somente pela fé, que é uma entrega total. É mãos vazias como de um pendite, dizendo: sou miserável, não tenho nada, não posso nada, mas me dê o presente para que eu possa ser feliz e alegre. E assim, com essas mãos estendidas vazias, Deus nos dá, pela sua graça e misericórdia, o grande presente da salvação. Aleluia! E nos leva a um novo patamar moral e espiritual. Aleluia! E nos destina para a sua glória eterna, uma casa eterna, como Jesus disse que foi preparar um lugar para nós. E este lugar é expresso em palavras maravilhosas em Apocalipse 21 e 22. Uma cidade gloriosa, uma cidade maravilhosa, onde nós viveremos felizes e alegres para toda a eternidade. Então quero lhe convidar a buscar este Deus, a compreender a vontade deste Deus e saber que o único caminho da salvação, da vida eterna, é você entregar a sua vida para Jesus Cristo, é entregar-se totalmente para Jesus Cristo e através dele, aleluia, por esta palavra que revela ele, que revela Deus, no que precisamos saber acerca dele para a nossa salvação e a nossa comunhão com ele, você possa ser edificado, fortalecido pelo Espírito Santo que habita em sua vida e passará a habitar na sua vida. E assim, quando você partir desta vida, você vai partir com a certeza de que você está fazendo uma breve viagem, que você vai para o paraíso, um lugar de plena consciência, um jardim glorioso, esperar ali o grande momento em que Deus reunirá todos os que morreram pela fé em Jesus Cristo, morreram, passaram desta vida, você será ressuscitado, aleluia, a sua alma retornará para o seu corpo agora glorificado e você
poderá entrar no reino de Deus e vê-lo face a face. Então quero lhe convidar a aceitar esse Jesus. Quero lhe convocar a aceitar este Cristo. Deus quer que você conheça Ele. E esse conhecimento não é simplesmente para saber quem Ele é. Este conhecimento é para você amar Ele, porque Ele te ama. É para você andar com Ele, porque Ele quer andar com você. É para você entregar sua vida para Ele, porque Ele quer cuidar de você. É para você realmente sair desta vida amargurada, dessas angústias que têm atribulado a sua alma, dessa procura ansiosa pela paz que você tem buscado em tantos cantos, em tantos os lugares. Jesus é a nossa paz. O homem não precisa de um sistema filosófico. O homem não precisa de um sistema de sabedoria, um sistema pesado de religiosidade que são impostas muitas vezes sobre a vida das pessoas. Não criticando em si a questão do homem ser religioso, mas é criticando em si a forma deturpada, distorcida que as pessoas estão seguindo, acreditando que uma religião, esta ou aquela, poderá dar a ele a salvação. Não, a única forma está aqui, nesta palavra, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Você vai fazer parte daquilo que Ele constituiu como igreja, que Ele considera como seu corpo. Aleluia, para que você possa receber dele a verdadeira paz. Vai sair da tua vida angústia, vai sair da tua vida tristeza, vai sair da tua vida todo desejo mau e ruim, seja de suicídio, seja de desaparecer, seja de amarguras que tem tomado a tua alma. Deus preparou um lugar melhor e maior para nós. Enquanto estivermos aqui, por causa do pecado humano, ainda veremos maldade. Mas Deus já preparou um reino em que Ele vai acabar com a maldade, onde Ele vai acabar com o mal que existe no mundo e só reinará para sempre paz, alegria e verdade. Nunca mais você verá as injustiças que você tem visto. Então Deus está trabalhando, não é para transformar o mundo agora neste momento. Deus está trabalhando para transformar quem é a obra-prima da criação, você. O homem que foi criado à imagem e à semelhança dele, macho e fêmea, criado à imagem e semelhança do Deus Altíssimo, para serem, aleluia, representantes de Deus aqui na terra. O pecado distorceu tudo isso, mas Deus resolveu tudo isso e já tem tudo preparado. Aceite a Jesus, entregue a sua vida para Ele, entregue-se totalmente para Ele, entrega a tua vida para Ele e você verá que vai acabar a tua procura pela paz, porque Jesus, que é a paz, Ele vai entrar na sua vida, na sua alma, no seu coração e vai te encher do Espírito Santo dele, o Espírito Santo de Deus, e você vai gozar uma nova vida. Deus quer que você conheça Ele, e o conhecimento dele, finalizo mais uma vez dando essa ênfase, está aqui, nesta palavra, tá certo? E você pode dobrar o seu joelho, porque Deus é um ser pessoal, que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma única natureza, um único Deus e 3 pessoas. Você pode dobrar o seu joelho e falar com Ele, e pedir a Ele, e comprovar diante dEle. E você verá que Ele vai intervir na sua vida se você pedir de coração, se você pedir com sinceridade. Se você pedir, Deus vai te ajudar a compreender estas palavras e a compreender esta mensagem. Presente de Deus para você. Ele te deu isso aqui para você não buscar em outras fontes, mas aqui a verdadeira revelação que te leva a Deus e a salvação que há em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Vou orar. Se você entrega a sua vida, essa oração é para você. Se você ainda decidiu não entregar, digo para você, não perca tempo, porque a única coisa preciosa que você tem é a sua vida. Tá? Dinheiro, comida, bebida, outras coisas são importantíssimas também para a nossa subsistência. Mas o mais importante é você estar seguro, porque a morte vai bater a qualquer hora em nossa porta e ela não escolhe idade. Se é velho, se é novo, se é jovem, se é idoso, se é pequeno, se é grande, se é rico ou se é pobre. Ela vai vir
pela vontade de Deus, pela permissão de Deus. Ela vai vir, porque todos nós teremos que passar por ela. E você tem que estar preparado para se encontrar com Deus. E que você não esteja despreparado, porque se estiver, você não vai se encontrar com Deus. Você só vai se encontrar no dia do juízo final para ser condenado eternamente. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Mateus, capítulo 25, versículos 43 em diante. Você pode ver lá. Então tome cuidado. O mais importante é você assegurar a sua salvação, que é um presente. Você não precisa fazer nada. Você só precisa dobrar o seu joelho e reconhecer que é pecador, perdido e miserável e que não pode fazer nada para ser salvo. E que a única maneira de você ser salvo é deixar a sua vida de pecado, a sua vida de ignorância longe de Deus e se entregar a Jesus Cristo, que Ele vai perdoar todos os teus pecados, vai escrever teu nome no livro da vida, vai te dar uma nova vida aqui nesta vida, teu coração vai mudar. Vai mudar. Aleluia. E você vai gozar de uma nova vida aqui e vai ter a certeza de que brevemente você vai estar com Ele. Soberano Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar. Ó meu Pai, dentro dessas palavras, quero pedir a tua graça, a tua misericórdia, para que o Senhor abençoe a cada um. Que essa pessoa, meu Deus da glória, se ela estiver entregando a sua vida a Ti, que ela entenda e compreenda, Pai, que ela precisa realmente agora estar unida com o Teu povo. Que ela procure, meu Jesus amado, uma igreja, aleluia, um pastor, um líder, que possa ajudá-la, meu Pai querido da glória, a continuar nesta caminhada. Em nome de Jesus, aqueles que não decidiram ainda, que estão cambaleantes, que estão ainda duvidosos, que o Senhor os ajude para que eles entendam e compreendam, Pai, que não pode seguir o seu coração, os seus próprios desejos dos seus corações, mas que precisam se render à sua verdade amorosa e bendita, porque Jesus, o Senhor deseja nos livrar de um mal maior, que é a perdição eterna. Ajuda, meu Senhor da glória, e dê da tua graça. Eu te peço, ó Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Se você precisar, tá certo? Meu nome é Cleiton, tá? Sou pastor da Assembleia de Deus, congrego no Distrito Federal em Brasília. Meu telefone é 61 99 362 9283. Você pode entrar em contato e a gente lhe ajuda, tá? Nosso objetivo é somente ajudar. E que Deus o abençoe em Cristo Jesus.